vamos iniciar no livro dos Médios, no item 289, no parágrafo 11. Qual é a tarefa principal dos espíritos em relação aos homens? Estou se referindo aqui aos espíritos desencarnados. Está fazendo uma separação dos espíritos em relação aos homens. Kardec, quando fala de espírito e alma, ele faz essa distinção. Espíritos e alma é a mesma coisa. Nós somos espíritos. A única diferença é que nós estamos encarnados. Então Kardec fez uma diferenciação justamente para diferenciar a condição de encarnados, ele chamou alma. E desencarnados, fez uma relação com espíritos. Então, qual a tarefa principal dos espíritos em relação aos homens? Os espíritos têm como objetivo principal fazer-nos progredir. Para isso, eles nos ajudam quanto possam. Vamos ver essa primeira parte. Depois a gente continua lendo o outro texto. O objetivo principal desses espíritos é fazer-nos progredir e eles nos ajudam quanto possam. Que maravilha! Que bondade! Que alegria termos amigos espirituais que se importam conosco. Agora nós também vamos nos importar com os que ficarão aqui. Nada se perde. Nós estamos interligados. Quando eles estiverem encarnados e nós estivermos desencarnados, se tivermos condições para isso, também teremos como objetivo principal fazê-los progredir. Aí a gente imagina um trabalho que nós damos para esses espíritos. A proporção é a mesma. Nós um dia estaremos lá, cuidando e auxiliando outros seres a evoluírem. E nós sentiremos o peso do trabalho. E a gente vai olhar, que criatura difícil. Eu não sei que os espíritos dizem isso, mas a gente diz. Como é difícil guiar esse povo que prometeu tudo quando estava aqui no mundo espiritual. Lembra das promessas de fulano? Lembra quando fulano reencarnou? Quantos planos, quantos planejamentos espirituais pediam, solicitou conhecimento espírita. Olha aí lá, a capa farisaica, a hipocrisia pura pediu o planejamento espiritual para fundar uma casa espírita, mas não fundou, afundou a casa espírita. Veja que dificuldade nós criamos para os espíritos. Porque tem muita gente que afunda a casa espírita quando não ama, quando não faz o que deveria fazer, quando não se conduz como deveria se conduzir. Então, as nossas promessas ficaram no mundo dos espíritos? Não, precisamos colocar em prática na vida que estamos convidados a viver. Então, estamos como que dormindo espiritualmente. Porque quando nos acercamos das questões espirituais, nos dá um enfado, nos dá um sono. Esse sono, muitos dizem, é porque eu não dormi direito. Pode ser. Mas a grande maioria dos que adentram a casa espírita tem sono, é sono espiritual. É sono porque não está acostumado às leituras espirituais. Não alimenta em seu coração, que é bom. Então, quando chega para assistir uma palestra espírita, apenas de 50 minutos, 1 hora, dá sono. Porque se cansa. Eu quero ver se dá sono quando ela está assistindo futebol. Eu quero ver se dá sono quando está assistindo outros programas. Quando vai para a festa também dá sono. Ninguém tem sono. Só tem sono na casa espírita. Por que isso? Estamos em pleno
diziam assim, é porque a reunião é logo depois do almoço. Não. São desculpas que nós arrumamos para dizer que na realidade não valorizamos as questões espirituais. Aí poderíamos dizer o seguinte, não, mas eu quero ficar acordado, eu quero muito ficar acordado, mas eu não consigo, ele me bota para dormir. Mas eu veja bem, a questão, o problema não é no momento da reunião espírita. Não é no momento da reunião espírita. Quando eu vivo em minha intimidade, em minha vida, o espiritismo, eu não tenho sono na hora da reunião espírita. Não é um bom sinal eu ter sono, é sinal de alerta. É sinal que eu preciso me conduzir melhor, eu preciso priorizar questões que não estão sendo priorizadas em minha vida. Como eu não priorizo, eu tenho sono. Não estou generalizando, mas é quase geral ter sono na casa espírita. Quando parece que eu estou cansativo, também tem sono. Mas quando parece que fala alto, assim, quando a gente fala, ninguém tem sono. E quando fala de sono, ninguém dorme. Cadê? Não tem ninguém dormindo aqui. Porque a gente está falando do tal sono. E não é por acaso. É porque eu não alimentei o meu coração com o que é bom. Eu não vivencio na prática o espiritismo. Eu estou distante das questões espirituais. Eu preciso me observar, eu preciso ver o que está se passando comigo, mas a pessoa fica meio ingrata, fica inquieta quando a gente fala isso. Mas a gente está falando isso por amor, para que a criatura desperte e busque os valores espirituais. Sabe por quê? Porque se os espíritos tivessem desencarnado e se materializassem aquele dia, eles diziam exatamente isso. E nós iríamos com aquela desculpa e falar, para, porque eu não dormi de noite. Será que todo mundo sabe que ninguém dorme? Então, o negócio é muito bom na sexta-feira. Mas não é isso. Hoje, graças a Deus, ninguém está com sono. Justamente por isso, a espiritualidade sempre nos inspira para nos falar quando ninguém está com sono. Justamente para ninguém se penetrar. Veja o cuidado que a espiritualidade tem conosco. Para depois eu dizer, estava falando aquilo para dar uma indireta. Os espíritos não dão indireta. Os espíritos são diretos. Os espíritos estão para nos ajudar, para nos incentivar. O quê? O nosso crescimento espiritual. Os espíritos referem àquela mãe chata mesmo, que pega no pé. Aquela mãe que fica, meu filho, ore, meu filho. Lembre-se de Deus. O filho, olha que chatice. O filho, quando está com 20 e 30 anos, olha que chatice. Mas quando está com 50 anos, vai mandar seu filho orar e vai lembrar da mãe. Por quê? Porque isso é amor. Quando a gente se preocupa com o outro, é que a gente quer despertar o coração do outro. Então a gente não cansa de falar. E às vezes a gente diz, feito uma mãe diz assim, eu não vou falar mais, porque a criatura se vendeu, eu não falo mais. Eu tenho o hábito de dizer isso, eu não vou dizer mais nada, eu digo de novo. Eu digo, eu não vou mais falar para fulano, porque eu sei que fulano se melindra. Mas quando fulano vem falar, eu não consigo, eu falo de novo. Por quê? Porque a gente ama. Se a gente não amasse, a gente deixava para lá. Deixa fulano se afundar. Deixa fulano fazer o que ele quiser. O problema é dele, quem vai sofrer é ele. Mas como a gente gosta, a gente fala, porque a gente quer despertar fulano, mas fulano leva mal. Fulano leva mal porque está com mau espírito? Não. Porque seu espírito está mal. Pode estar com mau espírito porque seu espírito está mal. A gente tem maneira de inverter a situação. É os maus espíritos que estão me fazendo eu ficar mal. O mau espírito vai fazer ninguém ficar mal. Nós estamos mal e atraímos os maus. É diferente. Mas nós que somos espíritos, já conhecemos o espiritismo, a gente quer dar uma desculpa e vem e diz que os espíritos maus que estão comigo me acompanhando. Se você ficar no bem, eles não vão nos acompanhar mais. É uma questão de afinidade. Se a gente pensar bem, a gente vai atrair o que é bem. Se a gente ainda está com mal, porque a gente ainda está pensando mal e a gente precisa ir buscar o que é que a gente está pensando mal. E por que a gente está falando isso? Poderia dizer, não tem nada a ver, tem. Estamos falando que os espíritos desencarnados, os bons espíritos estão para nos ajudar. E eles falam exatamente o que a gente precisa ouvir. E nem sempre o que a gente precisa ouvir é o que é bom. É o que é gostoso.
né? Nem sempre o que a gente come é tão gostoso assim, né? Como aquela picanha que as pessoas gostam, não gosto particularmente, mas as pessoas gostam daquela picanha muito gorda, não faz bem, mas as pessoas gostam. Não é bom para nós, mas a gente quer. Então coma, então faça. Então alimente em seu coração que é ruim. Por quê? Porque você vai responder por isso, vai sofrer lá na frente. E sofrendo a gente aprende. A gente só aprende a sofrer. Infelizmente a gente só aprende sofrendo. Mas vamos ler outro texto. A providência traçou limites às revelações que eles podem fazer aos homens. Limites. Assim, os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo o que lhes é proibido anunciar. Veja bem, é muito interessante isso. Os espíritos sérios guardam silêncio que não podem anunciar. Nem tudo é permitido nos dizer. Então, esses que gostam de ouvir, né, as comunicações dos espíritos, que gostam de fazer perguntas aos espíritos, tem pergunta que os espíritos não irão responder. Eles podem até saber, mas eles não dizem. Eles não dizem por quê? Porque existem questões que nós não estamos maduros para resolver. Existem situações que passamos em nossas vidas que não teríamos a capacidade de observar. Se observássemos, nos desequilibramos. Portanto, os espíritos só falam do que é permitido dentro da lei de Deus. Eles sabem o que é permitido, até por isso. Eles são freados, então eles não falam do que não sabem. Eles não falam do que não é permitido dentro da nossa capacidade de compreensão. Eles nos orientam. Passando disso, eles não podem fazer e não fazem. Os espíritos sérios não fazem. Agora os maus, os brincalhões lá fazem. Riem, dão risada conosco, brincam conosco, falam bobagem. Essas questões, essas perguntas que se fazem aos espíritos, que nos deixam muito impressionados, podem ter certeza que não são os bons espíritos. Os bons espíritos não fariam, não chocariam as criaturas para que elas ficassem perturbadas. Os espíritos não vêm data, não vêm dizer data marcada, data da morte. Eu mesmo não quero saber a data. Alguém quer saber a data que vai desencarnar? Pergunte aos espíritos, que os maus espíritos têm resposta para tudo. Vão inventar, vão rir, vão tirar brincadeiras conosco. Então, os espíritos sérios não fazem isso. Os espíritos sérios respondem dentro do que temos a capacidade de absorver. Continuando. Quem pedir aos espíritos superiores a sabedoria jamais será enganado. Mas não se deve pensar com isso que eles perderiam seu tempo em ouvir todas as nossas tolices e em nos predizer a sorte. Essa tarefa fica por conta dos espíritos levianos, que se divertem com isso, da mesma forma que os meninos traquinas. Existem espíritos levianos, espíritos brincalhões, que dão risadas dessas comunicações. Então precisamos lidar com os espíritos de forma séria. E para lidar com os espíritos precisamos ser sérios. O que Kardec nos fala de sérios? É estarmos com a fisionomia séria, sermos carrancudos. Não, seriedade quer dizer moralidade, é levar as questões espirituais com moralização. É isso. E para isso precisamos nos conduzir corretamente. Então, quando surgem essas comunicações através de médios obsidiados, com informações, não é? Que
espantam com informações místicas, com informações que vão causar espanto, né? Medo, desequilíbrio às criaturas, são de médiuns que não se conduzem corretamente em suas vidas. Não foi o Espiritismo quem criou a mediunidade. A mediunidade existe de todos os tempos, né? Temos que trocar os nomes, pitonisas, oráculos. Então, desde que mundo é mundo, existem médiuns. O que são os médiuns? São os intérpretes dos espíritos, os que recebem as comunicações espirituais. Então, o Espiritismo, ele ensina através de um conteúdo profundo, está lá no livro dos médiuns. Quem quiser estudar sobre a mediunidade, vá lá, estude o livro dos médiuns, e ensina como lidar com os espíritos. É fácil lidar com os espíritos? Não. Difícil. Médiuns sérios podem ser obsidiados? Podem. Médiuns imperfeitos. Não existem pessoas perfeitas. Então, todo médium pode ser enganado. Porém, obsidiado é uma outra questão. O médium obsidiado, ele está preso de espíritos mistificadores, espíritos que tentam enganar. E aonde é que esses espíritos pegam esses médios? No orgulho, na vaidade, na ambição, no interesse pessoal e todas as fraquezas que os homens possuem. Quanto mais fraquezas, mais os espíritos levianos, brincalhões, vaidosos, prepotentes, mistificadores, acercos dos médiuns. Quando Kardec fala sobre obsessão no livro dos médiuns, Kardec ele se dirige aos médiuns, mas aquela obsessão é dirigida a todos nós, até porque todos nós somos médiuns, todos nós sentimos a presença dos espíritos. Podemos até dizer que não somos, que não percebemos a presença dos espíritos, mas sentimos sim. Somos influenciados o tempo todo por eles. Está lá no livro dos espíritos, não é? Os espíritos interferem em nossas vidas muito mais do que possamos imaginar, a tal ponto que muitas vezes eles nos dirigem. Os espíritos nos dirigem. Então a gente precisa saber quem está nos dirigindo. São os bons ou são os maus? Veja bem, Deus é tão misericordioso, é tão bom, que nos enviou um bom espírito. Um bom. Não tem espírito mau na terra para nos guiar, não. Não estamos sob a direção de um mal, não. Estamos sob a direção de um bom. Se a gente faz a opção pelo mal, é uma opção deliberada. Escolha nossa. Foi escolha nossa. Nós somos guiados por um amigo espiritual, um espírito bom. Um espírito que está em condições de nos guiar. Um espírito superior a nós. Então, se nós estamos sob a influência do mal, é culpa de Deus, é culpa desse espírito que não está sabendo me guiar, não está sabendo me proteger. Esses espíritos sabem muito bem nos guiar. É culpa nossa que nós deixamos de ouvir o nosso anjo de guarda, deixamos de ouvir os seus bons conselhos e fomos ouvir um mau conselho, fizemos a escolha errada. No momento em que convidarmos o nosso anjo de guarda a estar conosco, a presença do nosso anjo guardião é o afastamento dos maus. Aí podíamos pensar, eu já pedi muito a ele, cadê que ele não vem? Pedir é de boca, não. Pedir é de ações. Pedido de boca, a gente pede para desesperado. Já viu alguém em pânico? Alguém em pânico não consegue nem orar. Alguém em pânico faz 1000 promessas. Né? Eu estou apavorado, está acontecendo um pânico, meu Deus, eu te prometo muita coisa, mas quando acaba o pânico, a gente esquece o que prometeu. A gente muitas vezes faz isso com o nosso anjo, achando que vai enganar ele.
Eu te prometo, volte para mim que eu não aguento mais se o espírito me atazanada. A gente já está culpando o espírito. A gente não está assumindo a responsabilidade que cabe a nós. A gente está culpando os nossos. Como é que eu quero convidar um bom a estar comigo? Culpando o outro espírito. Ele não vai voltar. Agora, se eu disser assim, meu Deus, eu sei, sinceramente, não é da boca para fora, porque não vai funcionar para os espíritos, isso não funciona. Falsidade não funciona para os nossos espíritos. Meu Deus, como eu errei. Eu fui muito fraco. Eu reconheço isso que eu fiz. Eu sei que eu fiz. Como eu me arrependo. Arrependeu-se. Fez algo a alguém. Vou lá. Me perdoe, meu irmão, por eu ter te feito tão mal. Já fez o segundo passo. Primeiro foi o reconhecimento, depois foi ao aniversário. Foi. E o abraçou. E sinceramente se sentiu comovido com a dor do outro. Você não está preocupado com você, você não está comovido com a dor do outro. Terceiro passo. Aí tem o anjo guardião. Envolvido naquele sentimento de compaixão, ele automaticamente volta ao teu lado. Esse é um convite que os bons espíritos estão aguardando que nós façamos a ele. Não é dizer, venha que eu prometo. Não, primeiro a gente tem que fazer para ele vir. A gente quer prometer como a gente prometeu no mundo dos espíritos que ia fazer tudo e não está fazendo. Os espíritos já nos conhecem. Já sabem como nós prometemos. São 1000 promessas. Não é aquele marido teimoso, eu prometo, minha filha, que amanhã eu lavo um prato. Passa 40 anos de casada e não lava um prato. E a mulher acredita. Acredita porque ela não está no mundo dos espíritos, vendo a maldade que se passa ali. Eu amanhã vou fazer só para enrolar. Estamos dando um exemplo material. Mas os espíritos sabem que se passa nas nossas atividades, só está fazendo isso. Mas não está arrependido. Não está comovido com a dor do outro. Está querendo só para si. Quer ganhar a simpatia dos bons sem fazer nada. Quer o quê? Quer enganar. E enganar a Deus ninguém engana. Então, convidemos os nossos amigos espirituais, mas tenhamos uma postura de humildade, de reconhecimento das nossas fraquezas morais, porque eles estão para nos auxiliar. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte. Precisamos primeiro dar o primeiro passo para que eles possam segurar as nossas mãos. Jesus, o mestre amoroso nas nossas vidas, permaneça conosco. Muita paz.